Bom dia, paz seja contigo. Estamos passando para mais uma manhã, para mais um devocional, a qual eu espero que por mais uma vez eu possa estar sendo um canal pelo qual o Senhor venha falar com você. Me sinto feliz por novamente estar sendo essa voz, pelo qual eu creio e assim espero que o Espírito Santo esteja entrando na sua casa, dando a você e a sua família uma direção, deixando uma palavra, talvez uma palavra de conforto ou uma palavra de confronto, mas que com o intuito de que venha haver uma transformação positiva, tanto na minha vida, que estou sendo o agente pelo qual a palavra está sendo ministrada, quanto para você que está recebendo a palavra. E hoje, nessa manhã, nós iremos compartilhar mais uma vez, mais um devocional, mais uma palavra, a qual o Senhor colocou em meu coração para poder estar compartilhando, tanto com você, que já faz parte do corpo do reino, e quanto para você que ainda não faz. A palavra a qual Deus colocou no meu coração hoje para estar compartilhando com todos, ela se encontra no livro de Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 14. E ela nos diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou os 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E, aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem outros 2 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tira-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todos que têm lhe será, porque a todos o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. No domingo, eu tive a oportunidade de estar indo lá na igreja do Grotão, e o Senhor me concedeu a oportunidade e o privilégio de lá estar podendo ministrar a palavra. E nós falamos acerca da volta de Jesus naquele dia, naquele domingo, nesse domingo que passou. A mensagem a qual nós levamos lá foi acerca do livro de Mateus, no capítulo 24, falando no versículo 30 e 31, que tratava acerca da volta de Jesus. E ali falamos acerca de alguns sinais que está claramente evidenciando a volta de Jesus. Igual, por exemplo, a natureza claramente está gritando que Jesus em breve irá retornar. Os acontecimentos, as guerras, os rumores de guerras, as pestes, as fomes, os terremotos. Claramente nós estamos vendo que já estamos vivendo no período em que a Bíblia vai dizer que são as contrações. A mulher, quando ela está para ganhar uma criança, antes da criança vir ao mundo, inicia-se o quê? As contrações. Porque a criança não suporta mais estar ali. Essa criança, ela precisa vir ao mundo. O espaço ali para ela já está curto, já está limitado.
E claramente nós já estamos nesse período, que é o período que? Das contrações, que antecede o retorno de Cristo. Jesus Cristo, que antes do retorno dele haveríamos falar de guerras, rumores de guerras, pestes, fomes, terremotos, não apenas aqui no nosso país, mas isso seria algo global. E claramente, se nós pararmos para ver, se nós pararmos diante da televisão para assistirmos, nós estaremos vendo falando sobre guerras, rumores de guerras, terremotos, a fome, a seca, ou seja, então claramente os sinais aos quais Cristo disse que antecederiam a sua vinda já está acontecendo diante dos nossos olhos. E dentro dessa mensagem a qual foi falada naquele dia, no domingo, Deus conduziu a mensagem para acerca dessa parte da parábola dos talentos. O que exatamente é uma parábola? Jesus Cristo, eu vou me referir a Jesus no passado, em referência ao momento, ao período de tempo em que ele esteve aqui caminhando conosco, eu vou me referir a ele no passado. Jesus Cristo, quando queria ensinar às pessoas algum assunto determinado, algum tema determinado relacionado a algum assunto, ele falava por parábolas. O que é uma parábola? A parábola é uma história que Jesus Cristo inventava para que viesse fazer com que aquelas pessoas que não tinham tanta cultura, que não tinham tanto conhecimento, viessem a entender e compreender o que ele estava desejando passar através daquela história. A história em si é fictícia, mas os conhecimentos que se extrai delas é verdade. Então vamos pegar, por exemplo, a parábola dos talentos, a parábola de Lázaro e o rico. Jesus Cristo, ele era uma pessoa que sabia conversar com todas as pessoas de todas as classes sociais de igual para igual. Se ele chegasse até diante os doutores da lei, ele sabia conversar de igual para igual com o mesmo nível cultural e de conhecimento da época. Jesus Cristo, ele chegava até o mais humilde, até o mais simples, até aquele que não tinha tanto conhecimento e conversava de igual para igual. Talvez sem fazer uso de palavras depreciativas, sem fazer uso de palavras chulas, torpes, ou seja, ele falava a mensagem como ele queria, sem ofender o próximo, sem usar palavras grosseiras, e todos que estavam ouvindo conseguiam compreender a sua fala. E o modo como Jesus falava era por parábolas. E aqui no livro de Mateus, no capítulo 25, a partir do verso 14, Jesus ele iniciou uma parábola. E a parábola iniciou da seguinte forma: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos, lhes confiou seus bens. Aqui eu consigo claramente fazer uma compreensão e uma junção dessa palavra, do início dessa parábola com o retorno de Cristo. Se nós formos ver lá no livro de Mateus, no capítulo 24, ali no início do capítulo, Jesus ele chamou os seus discípulos e os discípulos perguntaram: conta para nós, mestre, quando essas coisas acontecerá e que sinal haverá da tua vinda? Ali Jesus Cristo ele deixou uma série de instruções para os discípulos, dizendo o seguinte: haverá guerras, rumores de guerras, pestes, fomes, terremotos, o amor de muitos se esfriará. E em relação a isso, Jesus ele deixou claro. Mas se nós vermos, Jesus ele também sempre apontou para uma coisa: eu vou para o meu Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Quando eu for, eu vou enviar o Consolador para que esteja aqui com vocês. Então Jesus claramente ele já estava dizendo para nós, para a igreja, já estava dizendo para os discípulos que ele estava aqui, porém com um período de tempo limitado. Ele veio fazer uma obra, ele veio iniciar uma obra, ele veio fazer um trabalho, e assim que o trabalho dele concluísse, ele estaria retornando. Só que ele não deixaria aqueles que ele escolheu sozinho. Por quê? Porque a obra iria precisar ter continuidade. Jesus Cristo aqui claramente está falando sobre a expansão da sua igreja, sobre o desenvolvimento e o crescimento da sua palavra. Tanto é que ele escolheu 12 pessoas, 12 homens, para dar continuidade ao trabalho a qual ele havia iniciado. E é exatamente o início dessa parábola que podemos entender. Será como um homem que, ausentando-se do país,
chamou os seus servos e lhe confiscou, lhes conferiu bens. Ou seja, aqui a gente vê que Jesus Cristo, antes de subir, ele deixou para os discípulos uma ordem: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então a gente vê que Jesus Cristo ele veio, fez o trabalho dele. Antes de ir embora, ele falou: eu não vou deixar vocês sozinhos. Então ele já começou entregando alguma coisa a alguém. Aqui a gente já claramente vê que ele pegou um determinado talento e já foi colocando nas mãos daqueles que ele havia escolhido para dar continuidade ao trabalho que ele havia iniciado. E nós claramente vemos que os discípulos fizeram esse trabalho. Nós claramente vemos que os talentos aos quais Cristo entregou para os discípulos, ou seja, as obras, as responsabilidades que Jesus Cristo entregou aos seus discípulos para que eles viessem a fazer, nós claramente vemos que os discípulos cumpriram, porque a Bíblia nos relata tudo isso. Só que a palavra foi entregue com tanta intensidade, com tanto poder, que não se conteve apenas nos discípulos. A igreja foi crescendo, foi se expandindo, as pessoas foram sendo alcançadas pelo Evangelho e foi crescendo de tal modo, de tal intensidade, que foi ganhando domínio global e a palavra não continuou, não deixou de ser divulgada. E o tempo foi passando. Da época de Jesus, da época dos discípulos, o tempo foi passando. E chegou no período em que estamos. Hoje, você que está me ouvindo, você que já é cristão, você que já conhece a palavra, você foi alcançado pelo trabalho que Jesus Cristo iniciou lá atrás. Os discípulos deram continuidade, os discípulos fizeram discípulos, esses discípulos geraram mais discípulos, a palavra foi sendo pregada, pessoas foram sendo alcançadas e chegou até você, e chegou até mim. E agora vem o que o Senhor deseja tratar ao nosso coração. Da mesma forma como foi entregue aos discípulos 1 talento, 2 talentos, 5 talentos, foi entregue também em nossas mãos algum talento para poder trabalhar a favor do reino. E o texto é bem claro. Aquele que recebeu 5, ele trabalhou, ele multiplicou o talento. Mas antes de nós entrarmos nessa parte que fala diretamente sobre o talento, vamos ver aqui como que diz: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Ou seja, Jesus Cristo virou para mim um dia e falou: eu vou e vou preparar um lugar para vocês, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o Consolador. O Espírito Santo hoje está aqui conosco, está aqui comigo. Hoje é Ele quem cuida, hoje é Ele quem rege a igreja. Hoje é Ele quem está trabalhando a favor da igreja. Só que 1 talento foi entregue a cada um. Para cada um de nós que somos cristãos, o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Jesus, que é o nosso Redentor, Ele entregou 1 talento. E o que seria esse talento? No Antigo Testamento, 1 talento era uma determinada quantidade de dinheiro, a qual aquele servo que recebeu, ele tinha por função de quê? Dobrar, multiplicar, triplicar. Fazer o quê? Com que aquele talento que ele havia recebido se viesse a se multiplicar. É exatamente isso que trata a parábola dos talentos. Aqui a Bíblia diz que um determinado servo recebeu 5, multiplicou para 10. Um determinado servo recebeu 2, multiplicou para 4. E a Bíblia fala um terceiro servo, que recebeu 1 talento, mas com medo ele enterrou. E aconteceu o seguinte: retornando aquele senhor para o seu país. O que a gente aprende com isso? Jesus Cristo deixou claro: eu vou para o meu Pai, mas eu vou voltar para buscar vocês. Jesus Cristo se ausentou temporariamente, mas a cada um de nós ele deixou um talento, uma habilidade para poder fazer alguma coisa relacionada ao reino dele. Da mesma forma como que aquele primeiro servo recebeu 5 talentos, esse servo ele recebeu 5 dons.
O segundo servo recebeu 2 talentos, ou seja, recebeu 2 dons. O terceiro servo recebeu 1 talento, ou seja, recebeu 1 dom. O que o Senhor está tentando falar com isso? Jesus Cristo já virou para mim e falou: eu vou, mas eu vou voltar. Mas eu estou deixando um talento com você. E esse talento que eu estou deixando com você, eu quero que você multiplique ele. O que nós conseguimos extrair disso? Você que já é da igreja, você que já trabalha, você que já faz parte do reino, na sua mão tem um talento, uma habilidade, um dom, algo que Jesus Cristo te deu. Quer um exemplo? Lá na igreja nós temos o Vinícius, que é um excelente baterista. Esse é o talento que Deus deu para ele. E esse talento ele está multiplicando. Ele ensinou o irmão dele. Estava trabalhando num projeto que estava ensinando crianças a tocarem bateria. Ou seja, o talento ao qual o mestre colocou na mão dele, ele estava multiplicando. Nós lá na igreja nós temos a Kenayane, que é uma excelente tecladista. E esse mesmo talento Deus colocou nas mãos dela e ela estava ensinando as crianças a tocar o teclado, ou seja, ela estava multiplicando o talento a qual o Senhor havia colocado nas mãos dela. E a grande questão para nós, todos nós temos um talento. Uns cantam, uns dançam, outros tocam, outros pregam. Alguns servem na igreja, outros são pastores, outros foram chamados para ser mestres. E a grande questão aqui é, o que você como igreja, o que eu como igreja, o que nós estamos fazendo com o talento que foi colocado nas nossas mãos. Porque claramente vimos aqui na parábola, no final da parábola, que no início da parábola, o Senhor entregou o talento para os seus servos. Jesus Cristo entregou um talento para mim. Se ausentou. E ali aquele talento ficou. Só que em dado momento o texto diz que o Senhor retornou para o país. E ele foi exatamente naqueles 3 servos que ele havia entregado um talento. O que eu aprendo com isso? Jesus Cristo entregou um talento na minha mão. Falou: William, eu não vou te deixar sozinho, eu não vou te deixar órfão. Você que é minha igreja, eu vou entregar um talento na sua mão. Eu não vou te deixar sozinho, eu não vou te deixar órfão. O Espírito Santo está com você. Só que você tem que trabalhar para que esse talento venha a ser multiplicado. E vai acontecer que um belo dia, esse mesmo Senhor, esse mesmo Jesus que entregou o talento na minha mão, entregou o talento na sua mão, ele vai retornar. E adivinha só em quem que ele vai vir primeiro? Exatamente em nós, os servos dele. Porque a Bíblia é bem clara aqui, na parábola. O Senhor entregou o talento ao servo, e quando ele retornou, ele foi exatamente nos 3 servos que ele havia entregue o talento. Ele retornou e ali o primeiro servo apresentou: o Senhor me deu 5, eu multipliquei para 10. O Senhor me deu 2, eu multipliquei para 4. E chegou o terceiro: o Senhor me deu 1, eu fiquei com medo e enterrei. E olha só que lamentável aconteceu. E respondeu, porém, o Senhor, no versículo 26, servo mau e negligente. Sabias que ceifa onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros. Ou seja, o que Jesus está falando? O talento que eu coloquei na sua mão, se você não quer multiplicar ele, se você não quer trabalhar para ele render, passa o seu talento para outro, para que esse outro ele venha desenvolver, para que esse outro ele venha trabalhar, para que esse outro venha multiplicar a responsabilidade a qual eu coloquei sobre você. E Jesus continua: cumpria que entregasse o meu dinheiro ao banqueiro, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Ou seja, então o que a gente aprende aqui? No momento em que nós somos resgatados por Jesus Cristo, eu e você, nós somos contratados para trabalhar. Na empresa a qual você trabalha, você foi chamado para trabalhar, para produzir, para render. Ou seja, você foi chamado para exercer uma determinada função para aquela empresa, e aquela empresa tem que lucrar em cima do seu trabalho. E em recompensa, ela vai te dar um determinado valor financeiro, que é o seu salário.
Só que você foi chamado para trabalhar. No reino de Deus não é diferente. Você foi chamado para trabalhar. E nas suas mãos está um talento, uma habilidade. Tem pessoas que cantam muito bem, tem pessoas que dançam muito bem, tem pessoas que tocam muito bem, tem pessoas que pregam muito bem, tem pessoas que evangelizam muito bem. Esse é o talento que Cristo te deu e que você tem que desenvolver. Para que, quando o Senhor retornar, Ele venha olhar para você e falar: o que você fez com o talento que eu te dei? Você trabalhou? Você multiplicou? Ou você simplesmente ignorou e enterrou? Irmãos, nós esquecemos que sobre nós existe uma responsabilidade. Não apenas a responsabilidade de dar um bom testemunho, porque o nosso mau testemunho envergonha em nome de Jesus, mas nós temos que trabalhar para que o reino de Deus cresça, porque a ferramenta de Deus são os homens, são as mulheres, são as crianças, somos nós, aquele a quem Ele já escolheu para trabalhar a favor do reino dele. Então, no momento em que Cristo me resgata, coloca em minhas mãos um talento e eu não quero fazer nada a favor do reino dele, eu estou sendo exatamente esse servo mau que recebi um talento e ao invés de multiplicar, eu estou enterrando ele. Só que olha só que lamentável aconteceu com esse homem. Tirar-lhe, pois, o talento e dar ao que tem 10. E olha só o que diz aqui no versículo 30. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Lançai-o para fora nas trevas. Servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. O talento que está na sua mão, o talento que está na minha mão, se eu não pegar ele, trabalhar para multiplicar, se eu não exercer o talento ao qual foi entregue em minhas mãos, eu sou servo inútil. A única finalidade a qual eu vou ter quando o Senhor retornar e me cobrar o talento, é exatamente essa aqui, ó. Lançai-o para fora nas trevas. O que o Senhor está me ensinando aqui? O talento ao qual Ele me deu. Se eu não trabalhar para desenvolvê-lo, se eu não multiplicá-lo, e quando Ele retornar, eu estiver apresentando o mesmo talento ou nada, eu serei cortado fora. Eu não irei entrar no reino. Eu não serei selecionado por Ele para poder desfrutar de uma eternidade de alegria. Cada um tem um chamado, cada um tem um talento, cada um tem uma responsabilidade. Ninguém foi chamado, selecionado, escolhido por Jesus só para ficar sentado no banco. Cada um tem uma responsabilidade. E você que já é da igreja, que está desanimado, está desmotivado, está pensando em parar, o talento está na sua mão. E muito em breve, o Senhor Ele vai cobrar de você. William Felisberto da Silva, o que você fez com o talento que eu entreguei na sua mão? Senhor, eu trabalhei, eu estudei, eu gravei devocionais, eu preguei, eu procurei dar direções para outras pessoas e esse foi o talento que o Senhor colocou em minhas mãos. Se o Senhor assim aprovar, muito bem, entra no gozo do teu Senhor. Ali eu desfrutarei de uma eternidade de alegria. Mas se não for esse o talento ao qual Cristo colocou em minhas mãos e eu não estiver desfrutando, Ele simplesmente vai olhar para mim e falar: servo mau, servo inútil, porque você não pegou o talento que eu te dei, deu para quem quisesse fazer alguma coisa, para que multiplicasse, para que quando eu voltasse, eu viesse a receber aquilo que é meu. Ou seja, o nosso Senhor espera de nós multiplicação. Nosso Senhor espera de nós trabalho a favor do reino dele. É exatamente para isso que você, eu, nós como igreja, fomos resgatados para fazer. E é exatamente isso que nós temos que fazer. Porque senão, olha só o que diz: servo inútil. Servo inútil. Você que não quer fazer nada para Deus, não quer fazer nada para o reino, não quer saber de nada, parabéns. Servo inútil. E olha só o que o versículo diz: lançai-o para fora
nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O que nós aprendemos com isso? Não adianta você ser selecionado, não adianta você ser escolhido, não adianta você receber habilidade, se você não trabalha para multiplicar e nem exerce ela. Só que não se esqueça, um dia o Senhor ele vai retornar e vai cobrar de cada um de nós o talento a qual foi entregue em nossas mãos. Ali não tem escapatória. Se você trabalhou a favor do reino, multiplicou, bem-vindo, descanse no gozo do teu Senhor. Mas se você pegou a sua habilidade, enterrou, jogou fora, não passou para outro multiplicar, você vai ouvir naquele dia: apartai-vos de mim, servo inútil, servo mau. Ali, meu irmão, haverá choro e ranger de dentes. Não adianta gritar, não adianta implorar, não adianta se humilhar, não vai adiantar se quebrantar, porque o tempo já vai ter passado. A oportunidade já vai ter passado. Então você, eu, nós, igreja, viemos a despertar que, assim como o seu patrão, ele te contrata, espera que você renda, ele te cobra para que você dê produção, no reino de Deus não é muito diferente. O talento já está nas suas mãos. Convém de você praticá-lo, convém de você multiplicá-lo, para que quando o seu Senhor voltar, você venha receber o seu salário, que é o quê? A sua eternidade feliz com Ele, o seu para todo sempre feliz. Espero que Deus possa ter falado ao seu coração. Essa foi a palavra a qual o Espírito Santo colocou no meu coração para estar compartilhando com você. E não esqueça, eu não estou isento dessa palavra. Não é porque eu estou trazendo a mensagem para você, significa que eu estou isento dela. Muito pelo contrário. Eu tenho que ser o primeiro a exercer o talento que Cristo me deu. A habilidade que Cristo me deu para poder trabalhar é exatamente essa. Falar para você que Ele salva, Ele cura, Ele transforma, Ele liberta. Abrir os seus olhos para que você venha parar de trilhar o caminho errado e começar a trilhar o caminho certo. Eu estou em busca de desenvolver aquilo a qual foi colocado em minhas mãos. E espero que em nome de Jesus, através de mim, você também venha. Porque eu quero chegar no céu e quero te encontrar lá. Quero encontrar você, sua família, minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, meus primos, minhas primas, meus tios, minhas tias, todos os meus familiares. Minha esposa, meus filhos, você, meu amigo, você que eu passo na rua e cumprimento às vezes, eu quero te ver lá. Só que a Bíblia também é bem clara, nem por força nem por violência. Embora Cristo possa me usar para te dar a direção, seguir ela já é com você. Amém? Que Deus te abençoe, você tenha um excelente dia, que essa palavra possa cair ao seu coração e que em nome de Jesus fique firme, trabalhe em favor do Rei e veja Deus agir na sua vida e através da sua vida. Fique com Deus, tenha um excelente dia, em nome de Jesus. Amém.